Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, glória a Deus, ribalabanai, decanta labanai, Deus santo de Israel, nessa noite que a tua glória desça neste lugar, meu Pai, ó Espírito Santo, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, tende misericórdia de nós, ó Deus, receba este louvor como aroma agradável às tuas narinas, ó Pai, ó decanta labanai, riba labanai, Deus santo de Israel, aleluia, rendemos graças ao Senhor nosso Deus, todo poderoso, a Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Palavra do Senhor aberta no livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Aleluia. Que chegar eu te falo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor vai dizer assim, a mim e a você: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Eu vou repetir novamente. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Podeis nos assentar, dando glória a Deus, glorificando ao Senhor. Mais forte, irmãos. Precisamos aprender a glorificar o Senhor durante o culto, atraindo a presença mais maciça ainda do Senhor aqui. O tema da nossa ministração hoje é o céu. Nós vamos falar sobre o céu nessa noite. Aleluia. A palavra do Senhor o título dessa mensagem, ele começa lá no versículo 17, quando fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. Porém, eu quis hoje especificamente, no meu coração, falar sobre o céu. E falar sobre o céu é falar sobre o lugar que todo crente anseia estar. Todo servo do Senhor anseia em estar. Nós não ansiamos estar em outro lugar a não ser junto do Pai. Então, às vezes, nós estamos dentro da nossa casa, estamos no nosso trabalho, estamos dentro da igreja e sentimos uma saudade de algum lugar que não sabemos explicar onde é. Esse lugar é o céu. Porque uma parte do Senhor habita em nós, que é o Espírito. A nossa carne, a nossa alma, a pretensão dela é fazer o que lhe apraz, ou seja, aquilo que lhe dá prazer. Mas o nosso Espírito, ele anseia voltar para junto de Deus. Por isso o tema da nossa ministração nessa noite é o céu. A palavra do Senhor diz: pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus esteve nessa terra durante 33 anos e meio aproximadamente, quase 34, 33 anos e meio, como homem. Ele veio a essa terra como homem, para sentir aquilo que sentíamos como seres humanos, para provar na carne as dificuldades que nós sentimos, para mostrar para nós que assim como ele venceu, nós também podemos vencer. E a palavra vai nos dizer lá no final do livro de João, início de Atos, que ele foi assunto aos céus e de lá veio o Consolador, para que nós não ficássemos órfãos nessa terra. Nessa noite eu quero dizer para você que quando nós chegarmos lá na glória, quando nós chegarmos lá nos céus e nos encontrarmos com Jesus, ele terá nas suas mãos as chagas, as marcas das chagas. Ele terá no seu lado a marca daquele instrumento que o feriu, e terá nos seus pés as chagas dos pés. Você só terá o entendimento do que é o céu e do que é ir morar no céu quando você entender, quando eu entender que foi eu que crucifiquei Jesus naquela cruz. Você só vai entender que morar lá com ele, estar lá junto com ele, você precisa entender, e eu também, que a crucificação foi nós que fizemos. Foi pelo meu pecado, pelo teu pecado, que ele morreu naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia. E quando o inferno comemorava ali, achando que haviam matado o Filho de Deus, chega Jesus em poder e glória e toma as chaves do inferno da mão do diabo. O nosso Deus é poderoso, Cristo é poderoso. A palavra diz que a nossa pátria está nos céus, ou seja, nós não pertencemos mais a este mundo. Nós não pertencemos aqui porque nós aceitamos a Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida. Mas quem terá direito de morar no céu? Pela palavra do Senhor? Ninguém. Porque a palavra fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a palavra também vai nos dizer que aquele que aceitar a Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida, crer e for batizado, será salvo. Então, amados irmãos, quando eu sempre falo aqui sobre o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, quando falam de recair, não é recair com pecou, porque senão todos nós vamos recair todo dia, porque nós pecamos todos os dias. O recair que ele está falando é quando a pessoa nega a existência de Jesus Cristo, é quando a pessoa conheceu a palavra, viveu as coisas que a palavra do Senhor fala, conheceu o Espírito Santo, mas voltou atrás, voltou para comer cebola lá no mundo. Essa recaiu, e dificilmente será novamente iluminada, porque ela crucifica Cristo novamente. O céu é um lugar de reencontro. Ali reencontraremos, pela graça de Deus, ali reencontraremos aqueles que foram salvos. Eu penso que encontrarei ali o pastor que ganhou a minha alma para Jesus. Encontrarei ali pessoas que eu sei que serviram ao Senhor. Mas também teremos surpresas também, né? Porque às vezes nós vamos achar que vamos ver uma pessoa lá e de repente nós não vamos ver, porque o céu é a nossa pátria. Quantas pessoas, para trazer um singular mais fácil, quantas pessoas foram embora do nosso país, estão há 10, 15, 20 anos fora daqui, e quando eles são entrevistados lá nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, ou onde quer que seja,
eles falam: o que eu mais sinto saudade é da minha pátria, é da minha casa. E você sempre vai ver, quando tem um jogo de futebol, quando tem uma manifestação em outro país, você vai sempre ver uma bandeira brasileira lá naquele lugar. Em qualquer parte do mundo, aonde houver alguma coisa acontecendo ali, você vai ver uma bandeira do Brasil lá no meio do lugar, porque a pessoa está se referindo à pátria dela. Nós, qual é a nossa bandeira do céu? Qual é a nossa bandeira que nós mostramos para este mundo, que nós não somos daqui? É o nosso testemunho, é a nossa forma de viver. Porque quem vive aqui neste lugar, a própria palavra diz que é embaixador de Cristo. E o embaixador representa quem? O líder maior daquela nação. E quem é o líder maior sobre nossas vidas? Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos Jesus porque cremos que Ele virá nos buscar, porque a palavra diz que o Espírito Santo vem para esta terra para que nós não ficássemos órfãos. Agora, daqui a pouco vem o arrebatamento da igreja. Apóstolo, mas aí ninguém vai ser salvo no arrebatamento? Vai, a palavra fala de 144 mil judeus que serão salvos. E muitas pessoas vão conhecer a palavra através desses judeus. Porém, o que você acha mais fácil? O que você acha mais interessante? Passar pela grande tribulação e lá não negar o nome de Jesus? Ou professar o nome de Jesus agora, que o Espírito Santo está aqui? Confessar a Jesus Cristo, viver uma vida totalmente voltada para o Senhor e ser arrebatado com Jesus. Porque o sofrimento que virá, a própria palavra diz: se o Senhor não tivesse abreviado esses dias, ninguém seria salvo. Ninguém. O céu é um lugar de expectativas para nós. Porque se nós formos da palavra, a palavra diz que o apóstolo Paulo falou assim: existiu um homem, se no corpo ou fora dele não sei, foi elevado até o terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis que não lhe é lícito falar. Ou seja, o apóstolo Paulo vai até o céu, é levado até lá, e lá ele vê coisas tão maravilhosas, e não é que ele, a questão não era poder falar, é que ele não tinha como falar, ele não tinha como dizer o que ele viu lá. Tamanha é a glória do Senhor. João, quando ele é levado para a ilha de Patmos, para passar ali o resto dos seus dias, ele é arrebatado até os céus, e a primeira coisa que o anjo fala com ele: ó, tudo que tu vê, tu anota, tudo que tu vê, tu escreve aí. E ele vai e ele vê coisas lá, e aí nós vamos lá para o livro de Apocalipse e vamos ver coisas que ele viu lá, que ele escreveu. E se nós duvidarmos 1 milímetro daquilo que está nesta palavra, nós não vamos viver essa grandeza do céu. Porque eu creio que a palavra fala aqui: no céu há ruas de ouro, mar de cristal. Lá estão os anjos, os arcanjos, serafins, querubins, estão todos lá. E nós temos que entender que nós vamos conviver com eles lá. Nós vamos conviver com eles. Nós estaremos no lugar aonde o Senhor está. O Senhor está em todo lugar, mas lá é a morada de Deus. A palavra do Senhor fala em Gênesis 1, capítulo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se eu amo esta terra, se eu amo este lugar, o meu desejo então é ficar aqui. Mas acontece que a palavra está dizendo que a minha pátria está nos céus. E se a minha pátria é os céus, eu estou de passagem por aqui, meus irmãos. Estamos de passagem por aqui. Eu não duvido, quando a gente assiste algum
vídeo de alguém que fala que foi arrebatado, que viu isso. Eu não duvido de nada, irmãos. Eu não duvido de nada. Mas eu peço ao Senhor. E às vezes em algumas orações eu falo com Deus: Deus, me arrebata também. Me envie e tal. Mas eu creio que Deus tem uma surpresa muito grande para cada um de nós, que viveu a sua vida aqui, gastando os seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Eu creio que quando o Senhor fala que Ele foi preparar moradas para nós, nós não podemos imaginar como essa morada, porque o céu é um reino espiritual. E a palavra está dizendo aqui, no versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, porque é um corpo que recebe o pecado, que peca, para ser igual ao corpo da sua glória, ou seja, como o corpo de Jesus. Nós teremos um corpo lá no céu, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas, ou seja, tudo está na mão dEle. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. Você pode até achar, mas a minha vida está desse jeito, eu estou todo vacalhado, todo não sei o que. Meu irmão, você pode estar com a sua vida virada de cabeça para baixo, mas na mão de Deus ela está no lugar certo e no movimento certo. O seu achismo para Deus não tem nada a ver. Deus não está nem aí para o seu achismo. Se você vai, se você não vai, o que vai acontecer, o que não vai. O que Deus quer de você é que você creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. É isso. Deus não está nem aí para o seu achismo. Deus não trabalha com achismo. Deus não trabalha, mas e se? Mas não sei o que. Você fica colocando condições para a sua salvação, quando a condição maior é crer, é confessar, é fugir da aparência do mal, é fugir do pecado, é crer na sã doutrina, na palavra do Senhor. Essa é a condição, meu irmão. Crer no Senhor Jesus. E Ele fala: se você crer, será salvo tu e tua casa. Mas a palavra fala também que muitos ficarão para trás. A palavra diz que 2 estarão na cama, um ficará, o outro será levado. 2 estarão na eira, um será levado, outro será no campo, um será levado, outro será deixado. Então nós temos que entender uma coisa, irmãos. Se a nossa pátria não é aqui, o que eu devo fazer aqui então? O que eu estou fazendo aqui? A palavra de Deus fala que o reino dos céus é tomado por esforço. Se eu não me esforçar em ter uma vida em santidade, eu não tenho condição de ver Deus, porque a palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus. Todos nós, sem exceção, toda a terra, ela já tem o inferno garantido. Já preguei isso aqui. Todos nós já tem o inferno garantido. O que nos livra de lá é reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador de nossas vidas. O que nos livra de lá é confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O que nos livra de lá é ter uma vida em santidade. Uma vida pecaminosa, ela me aproxima do inferno e me afasta de Deus. Uma vida pecaminosa, ela me aproxima da entrada da porta larga do inferno e me tira da condição de ser embaixador de Cristo nessa terra. Porque como que um embaixador, ele vai falar mal, ou ele vai agir contra as leis e princípios do seu líder? Há um tempo atrás, eu esqueci o nome do ditador da Noruega lá, não é Noruega não, acho que é de El Salvador. O nome do ditador que é Noriega, se eu não estou enganado. Ele cortou relações com o Brasil porque teve uma solenidade para comemorar
a ditadura sandinista. E o que aconteceu? O presidente recolheu o embaixador do Brasil que estava lá. Ou seja, o Brasil tirou de lá o representante do nosso presidente Lula. Porque o embaixador representa o presidente da nação. E ele retirou de lá. Quantos países que estão em guerra e tal, que retiram os seus representantes dali para trazê-los para casa novamente? Porque aquela autoridade daquele país queria que eles se submetessem às leis do país. O embaixador, ele não pode ser preso. Não sei se vocês sabem disso. Em país estrangeiro. Porque ele representa a legislação do seu país, não a legislação daquele país. Então ele não pode ser preso. Uma embaixada, a embaixada do Brasil em qualquer lugar do mundo, ela não pode ser violada, porque ela representa o presidente daquele país, ela representa aquela nação. Então quando tem uma embaixada ali, é uma nação amiga. Agora nós, trazendo isso para a palavra de Deus, nós precisamos entender que Cristo, o apóstolo Paulo fala, que nós somos embaixadores de Cristo. Mas nós temos que entender que todo aquele sacrifício de Jesus na cruz foi causado por nós. Quando Adão e Eva pecam lá atrás, eles dão a legalidade a Satanás sobre essa terra. O próprio Jesus fala: o príncipe desse mundo já está chegando e eu não tenho nada com ele. Quando Jesus estava para ser crucificado, estava na frente de Pilatos, se eu não me engano, ou de Herodes, não me lembro agora. Ele fala: vocês pensam, o meu reino não é deste mundo. Você acha que se eu não rogar ao meu Pai, Ele não enviará 12 milícias, 12 legiões de anjos aqui e me tiraria daqui? Jesus estava falando de onde? Do seu reino nos céus. E o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é tão categórico em todas as coisas, que ninguém tem os atributos que Deus tem. Ninguém tem. O diabo não tem os atributos que Deus tem. Por isso que ele não tem o poder de criar nada. Ele se transfigura num anjo de luz, mas ele é um anjo caído. E ele não tem como representar ninguém nessa terra. Ele representa o mal, ele mesmo. E junto dele, um terço dos anjos que viraram demônios, se transformaram em seres sem luz. Falar do céu é dizer, é lembrar uma lembrança boa da infância, de quando a gente brincava com os nossos amigos, comia para a casa dos nossos avós e comia aquelas guloseimas gostosas de quando éramos crianças, daqueles amiguinhos que tínhamos, das amiguinhas que nós tínhamos quando tínhamos 5, 6 anos, crianças da idade dos nossos filhos menores aqui, que são totalmente inocentes e quando ganham uma bala ficam felizes da vida. Lembrar do céu é você rememorar lembranças de coisas que aconteceram com você no seu passado, não quando você já era adolescente e entendia o que era o bem e o mal, mas quando você era uma criança, porque quando você chegar lá no céu, seria como rememorar essas lembranças boas da nossa vida. Só que muitas vezes melhor. Quando chegar o dia do juízo, e Jesus assentado naquele trono, e aí eu me lembro do saudoso pastor Alexandre, que dizia: passará um filme da tua vida ali, nada escapará, nem pensamentos, nem atos, nem omissões, nada escapará ao juízo, e será para galardão, porque quem se apresentar para receber galardão está salvo. E eu estava dando uma estudada hoje,
E o islamismo é a religião que mais cresceu de 2010 até 2022. Foi a religião que mais cresceu. Será que nós estamos errados? Será que quem está certo é eles? O servo do Senhor, ele precisa ter uma coisa chamada confiança, perseverança. Porque a palavra do Senhor fala que no final sobrarão 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Se eu domino no meu trabalho, eu sou o cara dentro do meu trabalho, dentro da escola eu sou o melhor aluno e tal, etc e tal, você tem que entender uma coisa: quando você pensa que você sabe muita coisa, diante da palavra de Deus você não sabe nada, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Então, se você pensa que você fala bonito, que você é isso, que você é aquilo, você não sabe nada. Porque tem pessoas que têm o conhecimento, mas não têm a revelação. Tem o conhecimento, lê, conhece, tal, estuda, papapá, mas não tem a revelação. E a revelação da palavra, ela só pode ser dada pelo Senhor, através do Espírito Santo. Quando nós somos íntimos do Espírito Santo, ou seja, ele habita em nós, o Senhor vai te levar em textos da Bíblia que você fala, mas isso aqui não tem explicação. Mas Ele te dá a explicação. Quando você pede ao Senhor: Senhor, eu quero ir morar no céu, mas você sabe o que é o céu? Você pode falar que quer morar no céu e não saber nem o que está pedindo. Você sabe o que é o céu? Você sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? Você já procurou estudar, saber, pedir ao Senhor a revelação da palavra, daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar? Você está preparado para entrar no céu? Porque isso aqui, não entra lá não. Isso aqui não entra lá. O céu é um reino espiritual. Se eu não for uma pessoa espiritual, se eu não for uma pessoa que anda em espírito, que fala com o Espírito, que ora ao Senhor em espírito, que deixa o Espírito trabalhar e assim fluir o fruto do Espírito, não tem condição de eu entrar lá dentro. Não tem. Seria a mesma coisa de estar levando a rebelião para a casa do Senhor. Então quem é rebelde, quem é destrutivo, quem é tóxico, quem é tudo isso aí, não vai entrar no céu. Se não mudar de vida, não vai. Se não mudar a forma de agir, de pensar e colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar, não vai para o céu. A Bíblia, nós sabemos que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Mas e quando a minha família quer me afastar de Deus? E quando a minha família me afasta de Deus, me coloca na posição de pecador, me induz ao pecado, como é que fica? Como é que fica a nossa vida diante de Deus? E quando os meus filhos me induzem ao pecado, ao erro, como é que fica? Será que é só dobrar o joelho e pedir perdão? E quando eu estou machucado, ferido, arrebentado por dentro, mas ontem eu conversava isso com o Léo e com o Ian, né? Nós conversávamos sobre isso ontem. Eu me coloco uma capa de santidade, e aí eu acho que nada me abala, nada me atinge. Você não vai entrar no céu desse jeito. Com capa, máscara, não tem como você enganar. Deus conhece o teu coração.
Ele conhece o que você pensa, o que você fala, até lá no oculto, aonde você acha que ninguém está te vendo, Ele está te vendo. E se você ama essa terra aqui, se você ama esse lugar, você vive de acordo com as leis desse lugar. Você vive de acordo com o que as pessoas falam para você. A moda agora é andar com calça tudo rasgado. Então você está adorando andar com as calças rasgadas, beleza. Mas você sabe o porquê dessas calças rasgadas? Você sabe por quê? Alguém sabe me dizer por quê dessa moda de calça rasgada aí? Depois eu conto para os irmãos. Depois eu falo para você por quê. O motivo dessas calças rasgadas aí. Você quer viver segundo a moda deste mundo. E a moda deste mundo é a transparência. A moda deste mundo é o branco. A moda deste mundo é usar boné. Você então não está andando de acordo com o que o Espírito Santo tem para você. Porque se você é o templo do Espírito Santo, você tem que ser adornado como tal. E como que você vai ser adornado? Os dons espirituais que estão lá em Coríntios. Como você vai ser adornado? Com o fruto do Espírito. Não é uma roupa bonita, uma calça bonita, um short bonito, uma bermuda bonita, uma camisa bonita, que te faz mais crente do que os outros, não. O que faz você mais crente é mudança de caráter. É mudança de caráter, de personalidade, mudança de vida. O que muitos não querem. Querem ouvir na casa do Senhor aquilo que apraz o seu coração. Aquilo que a sua carne gosta de ouvir. Amanhã tem churrasco e nós vamos todo mundo para o churrasco, piscina, e nós vamos estar lá. O retiro, vai ter campo de futebol, vai ter piscina, churrasco, estrogonofe, vai ter tudo isso. É isso que nós queremos. É isso que nós vamos todo mundo lá para divertir. Onde fica Jesus nisso aí? Aonde fica o Senhor nisso aí? Porque aonde o Senhor não estiver em primeiro lugar, não me cabe lá. Aonde Cristo não estiver, não me cabe lá. Aonde o Espírito Santo não puder entrar, não me cabe lá. E é isso que muitos crentes não entendem. Ou faz de bobo aí, né? Não quer entender. Não é você, meu irmão, que delimita o que vai fazer ou deixar de fazer. Isso aqui, é a constituição da sua vida. Está aqui. Tudo que você deve fazer. Mas só que muitos querem pegar um versículo a esmo aqui, não quer ver nem o contexto e nem o pretexto. Aí ele pega um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Não pode faltar nada, né? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você leu para baixo ali? Você leu ali para baixo? Ah, Senhor, mas eu trabalho num ambiente que só trabalha ímpio, eu tenho que estar no meio deles e etc e tal, eu tenho que estar falando bobagem com eles lá, porque senão eles ficam me chamando de careta, de carregador de rapadura, de não sei o que. Tá, mas você leu o Salmo primeiro? Você leu o Salmo primeiro lá? Quer dizer que o que o outro fala vale, o que você ouve da boca de Deus no altar não vale. Só vale quando lhe convém. Quando vem um pregador de fora, quando vem alguém, te entrega uma profecia, uma revelação, aí vale. Mas quando é o arroz com feijão, que vai te dar sustância para você caminhar, aí não vale. E aí muitos não aguentam o peso, porque a cruz não é leve, mas ela também não é impossível de você carregar, porque a sua cruz só se torna impossível de você carregar quando você a enche de penduricalho. Coloca lá bandeirinha não sei da onde, coloca lá não sei o que, coloca lá um saco de arroz, coloca lá não sei o que, coloca lá a sua hipocrisia, coloca lá a sua falta de coragem diante de Deus, coloca a sua covardia, coloca todos os pesos lá. Aí fica uma cruz impossível de você carregar. E Jesus não te obrigou a nada, porque ele falou aqui, a nossa pátria está no céu. Só que ele falou o seguinte: vinde a mim
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porém, quer me seguir? Pega a tua cruz e vem pós mim. Não é antes de mim, não, é ele na frente. O problema é que tem gente que quer passar na frente de Jesus, irmão. Tem gente que quer passar na frente de Jesus. Você quer passar na frente de Jesus? Morre numa cruz. Volta lá 2000 anos atrás e morre numa cruz. Porque esse Jesus que nós cremos, nós o matamos. As chagas na mão dele, nos pés e do lado, aqueles espinhos enfiados, espinhos de entre 10 e 15 centímetros enfiados na sua cabeça, foi nós que fizemos isso. Foi nós que fizemos isso. Quer desligar para o irmão Tony aí? Pode desligar. Nós que fizemos isso. E às vezes a gente prega uma mensagem vinda do céu, e o outro da pessoa está mais seco que olho de coruja. Quando pregamos aqui que Jesus morreu numa cruz, e encenamos aqui como poderia ter sido, a pessoa não sente nada. Sabe o que é nada? É nada. Mas aí quando ela vê a novela lá, vê lá o Titanic, o Jack morrendo congelado, ela chora igual criança. Ou seja, ela vive de emoções, só de emoções. É o crente da emoção. Todo dia que você faz apelo, tá aqui na frente, chora e tal, e pá. Mas aí, na hora que bota o pé do lado de fora da rua, o mundo vem todo nele de novo. Todo nele de novo. E aí você se pergunta, mas por quê? Por que essa pessoa é assim? A pessoa não se entregou ao Senhor. Não se entregou. Ela não está nem um pouco preocupada para onde vai a alma dela. Nem um pouco. Porque o espírito vai voltar para o Senhor, mas a alma não, filho. Ela não está nem um pouco preocupada com isso. Ela quer viver os prazeres da carne e botando um pé dentro da igreja. Ela quer viver os prazeres da carne e ter um lugar para dizer que congrega. Aí não dá, né, meu irmão? Aí não dá. Talvez você não saiba, mas se você não sabe, eu vou te dizer agora. Se você está vivendo no pecado continuado, você está abrindo uma brecha dentro da igreja. E muitas coisas às vezes não vão acontecer na igreja por causa dessa brecha aí, se ela não for tapada. Então eu vejo isso como uma falta de vontade, uma falta de querer conhecer a Cristo, uma falta de vontade de ir para a glória. Está amarrado aqui, está com os dois pés tolados no cimento e não consegue sair fora. Eu tenho 8 filhos e a minha esposa 9, comigo 10, é isso mesmo, né? 10. Mas eu sei que a minha busca pela salvação, ela é individual. A minha vida é individual com o Senhor. Mas os meus filhos estão debaixo dos meus joelhos, eu orando por eles. A palavra fala que Jó era um homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. A palavra fala que Jó sacrificava pelos seus filhos. Antes mesmo até deles terem pecado, Jó já sacrificava lá. E aí agora eu quero dar uma lambada aqui nas pessoas. Quantas pessoas aqui que chegaram em mim nesses últimos meses falaram: apóstolo, vamos subir no monte para nós orar. Apóstolo, vamos fazer um jejum pela igreja. Apóstolo, vamos fazer uma campanha 5 horas da manhã lá na igreja, nós orando lá. Ninguém. Eu fiquei olhando e observando. Ninguém. Ah, mas eu
moro longe. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas eu trabalho não sei o quê. Ah, mas eu não sei o quê. Meu irmão, o dia tem 24 horas. Se eu marcar a reunião 7 horas da noite, perigoso não vir ninguém. Se eu marcar 5 horas da manhã, que eu me lembro, só teve uma pessoa que veio todos os dias da oração às 5 horas da manhã, que não está mais conosco, mas ela veio todos os dias, ela estava aqui. Então eu fico imaginando, será que não está na hora de nós sairmos da nossa zona de conforto? Será que não está na hora de nós começarmos a olhar e verificar se nós estamos realmente caminhando rumo ao céu? Será que nós estamos sendo embaixadores de Cristo aqui nessa terra? Será que o nosso corpo vai ser transformado e sendo retirado dele toda a humilhação? Será que nós teremos um corpo como o corpo de Cristo? Essa é a pergunta que você deve se fazer nessa noite. Porque se você não se fizer essa pergunta nessa noite, você vai continuar na sua zona de conforto, no seu lugar quietinho aí no banco da cadeira, sem trabalhar para Cristo, sem ganhar almas, sem ser alguém que busca algo novo da parte de Deus. Se você quer um renovo, você tem que ir atrás, você tem que buscar. Não fique pensando que o Senhor está sentado no trono dele lá, né? Está sentado no trono dele lá, e ele simplesmente vai escolher: não, hoje eu vou renovar a Alessandra, não, hoje eu vou renovar a Vanessa. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Para que haja um renovo na nossa vida, é preciso haver primeiramente intimidade. Para haver intimidade, é preciso haver conhecimento. Para haver conhecimento, é preciso haver busca. Se não tiver essas três coisas, não vai. Você vai viver 50 anos dentro da igreja, sem viver uma experiência, sem ter um testemunho para contar. E aí você vai ficar aí. Porque você foi aquele crente que eu tenho falado aqui insistentemente, institucionalizado. Morre pela placa de igreja, mas é incapaz de perdoar o irmão por uma falha que ele teve. Eu quero dizer que perdoar o irmão por uma falha que ele teve não é concordar com o pecado dele, não. Totalmente diferente. É chegar na pessoa e dizer: olha, você está em pecado. Mas para eu fazer isso, nos meus olhos não pode ter trave e nem cisco. Porque senão é anátema. Eu estou adulterando, vou chegar no Léo, você está traindo a Lária aí, ué? Mas eu estou em adultério também. Ué, ô fulano, você precisa ser um cara mais gente boa. Mas eu sou um camarada que, misericórdia, ninguém quer estar perto de mim. Ô fulano, você tem que andar com uma roupa mais decente, mas eu estou andando mostrando as partes. Hipocrisia isso. Sabe por que essa igreja não está lotada de gente? Sabe por que não está lotada de gente aqui? Eu vou ser muito curto e grosso com vocês agora, porque eu não sou hipócrita. Eu podia fazer campanha aqui da bicicleta, da rosa ungida, não sei do que, isso aqui estava lotado de gente, ia ficar a gente até pro lado de fora da rua. Mas perceba se as pessoas têm falado do céu, se as pessoas têm falado da volta de Jesus, se as pessoas têm falado de santidade, se as pessoas têm falado de arrependimento. Olha aí, assiste nos programas de televisão. O povo quer poder, o povo quer ver o coxo levantar, o povo quer ver o mudo falar, o endemoniado ser liberto, o povo quer ver poder. Mas quando a palavra vai no âmago de sua alma, ela quer esquivar e sair vazada, aí não é para ela. Aí não é para ela. Não, isso aqui foi para o irmão ali, isso aqui foi para o fulano de tal, mas para mim não foi não. Então, nessa noite eu quero deixar essa pergunta para você. Conhecimento
busca conhecimento e intimidade. Se essas três coisas não estão inseridas em você, meu irmão, tá ruim de você entrar no céu. Tá ruim, porque como é que você vai entrar num lugar que você não conhece o dono da casa? Como é que você vai entrar num lugar? É a mesma coisa de chegou na casa da Vanessa, vou abrir na geladeira, vou metendo o pé nas coisas. Não é assim não, o céu não é assim não. Muitos de nós, vai morar no céu. Mas nós não podemos cravar que todos irão. Nós não podemos cravar que todos irão. A busca tem que ser constante. A salvação é individual. Ela não é coletiva, ela é individual. É claro que estaremos inseridos numa coletividade. Quando Jesus vier buscar, ele vem buscar o quê? A igreja, um povo. É o povo daqui, é o povo da Deus é Amor, é o povo na Quadrangular, é o povo lá na Universal, é o povo não sei aonde. Ele vem buscar um povo. No céu não tem plaquinha lá. Aqui ficam os irmãos da Fonte de Água Viva. Aqui ficam os irmãos da Deus é Amor. Aqui ficam os irmãos da Presbiteriana. Aqui ficam os irmãos não sei da onde. Aqui ficam os irmãos católicos. Não é assim não. É um povo. Um povo que ele vem buscar. E esse povo vai ter o seu corpo de humilhação transformado para um corpo de glória, ou seja, o nosso corpo será incorruptível, o pecado não mais se achegará a nós, e teremos um corpo como o de Cristo, um corpo de glória, porque segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas, então tudo está na mão dele. A transformação que haverá em nós virá dele, porque quando ele morreu naquela cruz, logo quando ele é assunto ao céu, seu corpo é glorificado, e para nós entrarmos lá no céu, nós seremos glorificados também pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício de cruz que ele sofreu naquela cruz. E nós não podemos esquecer, tudo aquilo que foi feito com Jesus foi nós que fizemos. O nosso pedido de perdão ao Senhor é ter uma vida em santidade, para que nós possamos ver a face do nosso Deus. Se você está achando que vai chegar por atalho, você não vai chegar por atalho. Se você está achando que vai entrar pela porta larga e vai chegar lá, você não vai chegar lá. Você só vai chegar lá quando você sair da sua zona de conforto e se colocar na posição de adorador, porque a palavra diz que o Senhor busca adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Deus não brinca de ser Deus, assim como o diabo não brinca de ser diabo. O diabo está trabalhando velozmente para arrancar pessoas da casa do Senhor, para fazer pessoas perderem a sua vida. Está trabalhando velozmente, e nós, muitas das vezes, parados no tempo, olhando para a cara do outro e o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Que lugar chato, vontade de ir embora. Meu irmão, perde tempo não. Perde tempo não. Se você deseja ir para o inferno, é só você não fazer nada, viver a vida que tem vivido. Agora, se você quer viver para ir para o céu, busca de Deus transformação na sua vida. Eu falei aqui nos 3 últimos cultos para você orar ao Espírito Santo e pedir a Ele para ensinar você a orar pedindo cura. A palavra fala que se o teu olho pecar, arranca ele e joga em fogo. É melhor entrar no céu faltando um olho do que no inferno com os 2 olhos. Mas você acha que você vai entrar no céu faltando alguma coisa? Deus é perfeito, irmãos. E o lugar que Ele está preparando para nós é perfeito também. O lugar que Ele está preparando para nós é perfeito, lindo, maravilhoso. Você nunca viu um lugar como esse. Que vontade que eu tinha que o Senhor me arrebatasse como arrebatou o apóstolo Paulo. Tinha não, tenho, né? E ver coisas inefáveis, que não era lícito nem falar.
de tamanho a grandeza que é o céu, e tamanha a lindeza que é aquele lugar, que não existe palavras na terra que pode dizer, porque o próprio apóstolo Paulo, o maior missionário que abriu mais igrejas, falou que ele viu coisas inefáveis que não lhe era lícito falar. E Paulo era um cara estudado, letrado, ensinado por Gamaliel, um dos grandes do tempo de Jesus. E eu digo para você, meu irmão, se ele disse que ele viu lá coisas inefáveis, é coisa que a nossa mente não tem condição de pensar. Então peça a Deus, para que Deus revele um pedacinho do céu para você. Peça para o Senhor te mostrar um pedacinho do céu. Sempre a gente ora aqui e pede que a nossa casa seja uma extensão do céu, mas a nossa casa nunca vai chegar nos pés do que é o céu. Mas os nossos relacionamentos, eles podem ser perto do que nós vamos viver lá no céu, porque lá nós vamos conviver com anjos, arcanjos, querubins, nós vamos conviver com eles, nós vamos conviver com Jesus, nós vamos poder sentar aos pés de Jesus e ouvir sobre a criação, nós vamos poder sentar aos pés de Jesus e Ele nos contar coisas maravilhosas. Se o seu coração não deseja isso, isso quer dizer que você nunca conheceu a Cristo. Até aqui é a palavra que o Espírito Santo me deu. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.